Salve Maria Santíssima, boa tarde para você. Nessa busca da santidade, nessa busca pela vontade de Deus, a gente já falou aqui que deve haver no nosso coração, na nossa vida, um horror pelo pecado mortal. Não deve passar pela nossa cabeça de forma alguma permitir procurar ocasiões em que possamos cair em pecado mortal. De forma alguma. Mas muitas vezes nós até entendemos isso e lutamos contra o pecado mortal. Mas nós relaxamos em relação ao pecado venial, os pecados mais leves, que é leve só no nome, né? Mas que quando nós temos um amor ardente pelo Senhor, nós evitamos. E nós lutamos a todo custo, contra os pecados veniais. Alguns efeitos, né, do pecado venial. Um dos efeitos que ele vai deixar para nós, infelizmente, o pecado venial, ele nos priva de muitas graças atuais. Olha só como é forte. O pecado venial, não é o mortal. O pecado venial nos priva muitas graças atuais, ou seja, existe a graça habitual, que é a graça santificante, quando nós estamos em estado de graça, e existe graças atuais, que Deus vai nos dando para vencer determinadas tentações, nos fortalecendo, nos dando um organismo espiritual cada vez mais robusto, firme, vigoroso. Então, quando a gente, de forma muito tranquila, vai pecando venialmente, de forma deliberada, escolhendo pecar venialmente e não ligando para isso, uma das consequências vai tendo, como vai falando aqui o Roio Marinho, né? Essas consequências. A privação das graças atuais. Isso é muito forte. Então vai ser mais difícil ter uma fidelidade maior ao Senhor, sendo privado dessas graças atuais. Não é que vão ser todas elas tiradas, né? Todas não. Mas elas vão diminuindo. A gente vai se privando mais delas, né? De muitas dessas graças atuais. Outra consequência do pecado venial, um abraço aí para o Geilson, nosso amigo aí, deve estar no almoço essa hora, né, Geilson? Mais o Marcondes. Um abraço aí para todos que estão no fórum também, ninguém está me ouvindo, mas eu mando um abraço mesmo assim. O segundo ponto seria um outro efeito do pecado venial, né? É a diminuição do fervor na caridade e na generosidade ao serviço de Deus. Chega um tempo que nós vamos ficando frios, desanimados, meio sem vontade de servir no apostolado, gastar a vida por Cristo. E um dos grandes motivos quando nós vamos nos entregando aos pecados veniais, achando que é só um pecadinho e pronto, a gente vai perdendo o fervor na caridade. Ou seja, a gente não tem mais aquele fervor. Não é que isso mata a caridade. Não mata. O que mata a caridade é o pecado mortal. Porém, a gente vai perdendo aquele fervor de fazer caridade para com o próximo, para com aquele que mais precisa. A gente perde o vigor no apostolado, né? Então, isso é muito perigoso. Primeiro ponto, a privação de muitas graças atuais. Segundo ponto, e efeito do pecado venial, a diminuição do fervor e da caridade e da generosidade no serviço ao reino de Deus, né? Outra coisa vai aumentar a dificuldade para o exercício da virtude. Ou seja, quanto mais você e eu nos entregamos ao pecado venial, é difícil crescer na paciência, crescer na humildade, crescer na alegria, crescer na bondade, crescer na justiça, crescer na honestidade,
crescer na castidade, crescer na obediência. Quando nós nos entregamos aos o que nós chamamos pequenos pecados, a gente vai ficando cada vez mais frágil e fraco no exercício das virtudes. Porque a palavra virtude quer dizer força, né? Então, quanto mais a gente se entregar aos pecados, de forma muito tranquila, a gente vai ficando muito mais fragilizado em exercer as virtudes, certo? E o quarto ponto seria, o pior deles, né? A predisposição para o pecado mortal. Ou seja, quanto mais eu peco mortalmente, mais eu vou me predispondo. Quanto mais eu peco venialmente, melhor dizendo, né? Mais eu me predisponho. Existe mais possibilidades de eu cair em pouco tempo em pecado mortal, em pecado grave. Então são esses 4 pontos. Lembrando que 1000 pecados veniais não equivale a um pecado mortal. Porém, ele nos predispõe para o pecado mortal. Porque muitas vezes nós brincamos, não, isso aqui não é pecado mortal, então eu vou fazer. É só um pecadinho. É aí que nós nos ferramos. É aí que nós quebramos a cara. E as consequências do pecado venial também, em relação ao... Eu falei em relação a esta vida, os 4 pontos, né? Mas agora em relação a outra vida. Em relação ao purgatório, nós vamos ter mais penas a serem pagas. No purgatório existe a pena do dano, ou seja, a privação de ver a Deus por um, entre aspas, tempo, né? Isso é a maior das penas. E a pena dos sentidos, a pena do fogo do purgatório. Quanto mais nós tivermos nos entregado aos pecados veniais de forma voluntária, deliberada, maior será o nosso sofrimento no purgatório, se a gente não expiar esses pecados aqui nesta vida, certo? E no céu? No céu seria o seguinte: nós poderíamos ter uma glória maior no céu, nós poderíamos honrar e glorificar mais a Deus no céu, mas por conta dessa entrega de forma muito livre aos pecados veniais, por conta desse relaxamento, a nossa glória no céu será muito, muito menor. Isso implica em glorificar bem menos a Deus. Isso é muito triste. Então nós devemos pedir a Deus a graça de combatermos todos os pecados mortais, em primeiro lugar, mas também os pecados veniais. Vamos fugir das ocasiões, fugir dessas situações, né? Então, aqui é um pouquinho sobre a engenharia da santidade. Indico para você o curso do Padre Paulo Ricardo e também esse livro, né, um dos livros que estão sendo usados no curso do Padre Paulo Ricardo. E foi desse livro que eu já fiz vários vídeos, né? Certo? Teologia da Perfeição. Teologia da Perfeição Cristã. Fica a dica, tá bom? Tem uma tradução dele que é um resumo, é uma síntese. De certa forma, um compêndio, né? Como se fosse compendiado. Esse aqui tem 1000 páginas, que é o original em espanhol. Mas o em português, que é Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, que é do Rui Marinho. Está em português, pela editora Eclésia, certo? Muito bom também. Ele tem umas 300 e poucas páginas, se eu não me engano. Mas também é muito bom. Um resumo fantástico, tá bom? Então, que Deus abençoe. Obrigado aí o Praxedes, ao Geilson. Obrigado meu amigo de Cléges, Garcia de Toledo, que sempre está me ajudando. Ele é um dos grandes responsáveis, né, por ter aumentado o número de inscritos no canal Zé Oliveira e no Apóstolo dos Últimos Dias. Muito obrigado, irmão, por divulgar o nosso trabalho. Que Deus te pague. Deus te dê muita saúde, muita perseverança, muito vigor. A graça de viver sempre na santa vontade de Deus. Salve Maria, uma ótima tarde para todos. Novamente relembro, assine o curso do Padre Paulo Ricardo, Engenharia da Santidade. Shalom.